Comigo aqui no estúdio, depois de um longo inverno, hein? Doutor Reginaldo Sena, boa noite. Boa noite, Pedrão. A gente se conhece há muito tempo, né, Muito Pedrão? tempo. A gente era muito mais jovem. 1989? Pois é, meu amigão, faz tempo, muito Faz tempo. A Carla nem era nascida, né? A Carla, poxa, Carla, você não era nascida ainda, cara. Nossa. Você era do sindicato dos Dos químicos. Interessante, né, Pedro? O tempo vai passando, menos tempo tem pra gente viver, né? É uma coisa que não é bom a gente pensar, porque dá uma quebrada, né? Até porque a alternativa não é agradável. Não é. Não. Aliás, é a única alternativa. Então, Nós não temos outra, É Pedro. melhor envelhecer. É melhor envelhecer e deixar essa conversa para depois. Dá certo. Doutor Reginaldo Sena, eu lembrei ontem, eu falei do PROCON e lembrei do IDECON, Instituto de Defesa do Consumidor. Instituto o senhor fundou, Fundei né? em 2003. 2003. 19 anos. E eu perguntei para você, ainda existe? Existe. Sério? Mudou agora a configuração. Você sabe que eu presido o Sindicato do Comércio. Sim. E depois de identificar muitas demandas de relação de consumo, eu com experiência, veja como a vida é curiosa, né? Eu saio de sindicato de empregado, vou para sindicato empresarial, trago a experiência do lado de lá, não é? E na outra ponta a relação de consumo, uma experiência muito grande do lado do consumidor, e venho para o lado do empresário. Qual é o mecanismo de solução? Eu trago o IDECOM para dentro, as demandas que tem, E media. eu faço a mediação. Então, em vez de ser aquela entidade agressiva, eu vou para um modelo de conciliação, de solução do problema. E o que é fantástico é o seguinte, tanto na relação de trabalho como na relação de consumo, eu busco a solução da demanda. Então, alguém diz assim, como é que você vem de sindicato de empregado para a entidade empresarial? Tudo a ver. Eu só tenho que entender que eu tenho um papel a cumprir. Eu trago a experiência da conciliação do lado de lá, trago o empresário para uma discussão e, com base nisso, o que eu busco? Eu não busco a questão ideológica. Eu sou pragmático. Eu digo para o empresário, você tem um problema, você quer dar musculatura no problema ou você quer ter a solução? E na mesma coisa do consumidor. Então o consumidor comprou uma televisão, comprou um sofá, comprou alguma coisa, deu problema, traz para mim aqui. E aí, em vez de notificar, dar prazo e tal, a minha equipe já liga para a loja e fala, olha, tem um consumidor aqui no Sim Comércio, no IDECOM, reclamando. Está descontente. Está descontente, o problema é assim, assim. E Pedro, 100% de solução. Quer dizer, é melhor um acordo que uma boa briga. Sim, Pedro, porque você vai brigar. Normalmente a briga beneficia quem está brigando, mas não beneficia a vítima. Via de regra é isso. Entendi. E Pedro, é natural. Se eu estou com um problema com você e eu chego batendo em você, a tendência é que você recua. Você fala, Reginaldo, eu tinha tudo para te ajudar. Você vem batendo em mim, chutando a minha canela? Então não tem acordo, filho. Vamos brigar. Então quando você vai para a conciliação é muito mais prático, mesmo para aquele que não quer fazer acordo. Quando ele percebe que o ambiente é mais tranquilo, você não tem a dúvida que ele vai para o acordo e a gente resolve. Então o IDECOM está na rua Estilac Leal, número 27. Ali ao lado da rua Caraguatatuba. Estilac Leal, ali perto da... Perto do Sindicato Metalúrgico ali, né? Sim, no primeiro DP, né? É. Atrás do primeiro Não, DP. na rua Caraguatatuba, na própria rua Caraguatatuba, vai, porque ela está dentro do estacionamento do Sim Comércio. Então, rua Caraguatatuba, número 17, tem um imóvel lá que está dentro do próprio Sim Comércio. Bacana. De uma sede do IDECOM lá. E quem pode procurar o IDECOM? Qualquer cidadão, qualquer consumidor que teve problema com loja na cidade de Guarulhos, a gente vai trazer para dentro qualquer segmento, material de construção. Então o foco agora é mediar conflito com o comerciante. Com o comerciante, O foco é este. Tá certo. É claro, você tem um problema lá de plano de saúde, de banco, eu não vou deixar de ver o que eu posso te ajudar. Mas o meu foco é resolver o problema do consumidor para eu ter o comerciante comigo. Entendi. Entende isso? Quer dizer, o consumidor está com problema... Pô, comprei o colchão, não gostei... Tem um problema, rasgou o colchão, na entrega deu problema. Eu vou trazer, eu digo para o comerciante, meu amigo, sabe qual é o melhor cliente? É aquele que reclama. Porque se ele comprou o produto e ele não volta para reclamar, você pode ter certeza, se teve algum problema, ele não vai comprar mais de você. Verdade. Então deixa ele reclamar. E é na reclamação que você pode atender bem, porque é na reclamação que eu vou identificar se a loja está comprometida com o resultado e com o cliente. Tá. Via de regra é assim, né? Você compra um produto, caramba, eu fui naquela loja, fui tão bem atendido e resolveram. Olha que coisa. Se você tivesse comprado e não tivesse dado problema nenhum, era mais uma loja como outra qualquer, não é? Porque não deu problema nenhum. Você sabe quem me fala isso? O dono da padaria Favos de Mel, o seu Manuel, ele fala o seguinte, bom cliente é aquele que me aponta e reclama. Ele fala, posso corrigir. Isso. Né? O bom cliente é aquele cliente chato, sabe? Que ele entra... ele reclama. Ele reclama e fala... Esse suco laranja não estava bom. Isso. Entendeu? E o dono da padaria, ele não está ali fazendo suco de laranja, né? Mas não está bom por quê, seu Pedro? Ah, essa laranja aqui não está legal, não. Essa laranja aqui eu acho que ela está passada.
Ele vai chamar mas por que você comprou aquela laranja lá? Gente, vocês têm que ver a laranja que vocês estão comprando. Vocês estão comprando laranja estragada, né? Então, a estratégia do IDECOM é unir a necessidade do cliente com a solução do problema e, ao mesmo tempo, apontando para o comerciante onde ele pode melhorar. Agora, Reginaldo, a sua entidade é patronal até a página 2, né? Porque hoje em dia, muito comerciante é um trabalhador de CNPJ, né? Um dia desse eu tive uma entrevista com o Pedro, com o Walter, que é presidente do Sindicato dos Comerciários. Eu disse a ele o seguinte, que eu represento um sindicato do peão de CNPJ. E o Walter, como presidente do Sindicato dos Empregados, concordou, porque 4% é grande. 96% é de médio para baixo. Uhum. E ali é aquele empresário pequeno que o seu empregado termina a jornada às 18 ou 19 horas, vai para casa e ele fica na loja até 21, 22 horas. Uhum. E esse pequeno empresário, Pedro, é o que mais sofre com demandas trabalhistas. Porque como ele não conhece a grande empresa, esses 4%... Sim, tem. Tem, sua vida. Departamento jurídico, contabilidade. E dão um valor muito grande ao sindicato patronal, porque são todas filiadas, todas pagam a contribuição e todas acompanham a assembleia, tomam as decisões, dizem o que eu tenho que fazer. E eu digo para o pequeno, por que você não participa? Por que eu tenho que fazer uma convenção coletiva com direitos que impacta o grande, enquanto você pequeno poderia ser diferente, você está pagando algo que o grande paga. Ou seja, como o pequeno não participa, o grande se beneficia. Porque o direito trabalhista acaba sendo nivelado por baixo. Quando a gente não tem esse peso e contrapeso, né? Você podia ter um instrumento coletivo. Porque convenção coletiva, depois que é assinada, é lei. Eu e o Sindicato de Empregados assinamos, é lei, acabou a conversa. Uhum. Então, quando diz depois da reforma trabalhista de 2017, você vai dizer, não, acabou o sindicato. Não, ficou melhor. Ficou melhor. O que derrubou foi a contribuição. Sim, o imposto sindical. Derrubou, mas ficou muito melhor, porque antes... Você assinava um instrumento coletivo com o sindicato do empregado, o patrão e o sindicato do empregado, a lei derrubava aquela cláusula, dizia que a cláusula não valia. Um exemplo, meia hora de almoço. Antes de 2017, você fazia uma convenção coletiva dizendo que o almoço era meia hora, a justiça dizia, não, tem que ser uma hora. Meia hora você não pode assinar. Agora não. É o que a gente ouve muito pela televisão, é o acordado sobre o legislado. Aí veio a reforma trabalhista e fez um corte. Diz, olha, isso você não pode negociar. Isso você pode. Então o que pode? Pode, Pedro. E o empresário às vezes não entende isso. E aí tem advogado que fala, ei, agora tudo pode. Cuidado. A lei disse que os sindicatos podem negociar isto, que a lei não pode negociar isto. Então, por exemplo, o sindicato não pode negociar 13º salário. Não pode negociar fundo de garantia. Ok? Ele não pode. Mas ele pode negociar a jornada de trabalho. Se eu assinar uma convenção coletiva, a inflação foi 10% e eu assinar dando 20%, é 20%, Pedro. Entendeu? Pode espernear, vai ser 20%. Porque a lei diz que eu posso. O que é um problema é que tirou a contribuição. Ok? Então, sindicatos, eles são um instrumento de proteção social importantíssimo. Não vou aqui fazer pré-julgamento deste ou aquele que não cumpre o seu papel como entidade sindical. Mas se você pegar os principais sindicatos, pega os instrumentos coletivos de trabalho, os avanços em relação à lei são extraordinários. Pra você ter ideia, o salário mínimo, as categorias organizadas não pagam. O nosso piso da categoria é quase 2 salários mínimos. Se não houvesse convenção coletiva, seria 1, Pedro. Entende isso? Você congrega o quê? Lojistas? Lojista de todos os segmentos. Inclusive de shopping center? Inclusive de shopping center. E na convenção coletiva de trabalho, tem muitas demandas porque o trabalho no feriado tem que ter autorização da gente para trabalhar. E tem lojista que não pega autorização. Eu já recebi muitas reclamações de pessoas que trabalham em shopping center, aí eu vou falar dos funcionários, eles falam que é quase um trabalho escravo, de segunda a segunda, tantas horas. Isso deveria ser pensado também, ou revisto, né? Deveria ser pensado e revisto, porque nós estamos falando da cultura empresarial. Eu, como entidade empresarial, não apoio empresário que não cumpre lei. Eu não apoio empresário que explora o trabalhador. Não apoio. Aliás, o sindicato do empregado tem que processar mesmo. Tem que ir para cima. Porque as regras têm que ser claras. Eu trabalho, eu tenho família. Eu tenho que ter meu horário de descanso. Exato. Então eu não posso trabalhar de segunda a segunda. Mas muitos trabalham. Entende isso? Quer dizer, a nossa convenção coletiva diz que você tem que trabalhar 2 domingos e 1 de descanso. A questão, Pedro, é que tem empresário que fala assim, eu estou dando emprego. Você não está dando emprego não, meu irmão. Não, está explorando. Você está contratando conhecimento. Veja, você está contratando mão de obra. Se você não valoriza bem o seu empregado, ele não será produtivo nunca. Você que paga, paga muito. Finge que está pagando o suficiente. Quem ganha, ganha pouco. A questão é o comprometimento, o compromisso e a obrigação. Boa parte do empresariado
paga obrigação. Muito poucos remunera compromisso. Porque é diferente, a remuneração de compromisso é a remuneração variável, é pelo resultado. Mas também eu não posso querer que o meu empregado trabalhe de segunda a segunda. Então ele tem que descansar. O empregado respeitado, ele se sente valorizado. Ele dá bons resultados para a empresa. É fundamental isso. Sinceramente, eu tenho saudade da época que o comércio não abria aos domingos. Eu acho que era melhor. Faz tempo. Não fala não, porque vão descobrir a nossa idade. Mas hoje em dia é impossível, né, Pedro? A gente mesmo vai no shopping no domingo, não tem como. Não tem como fazer então isso. Então fecha né? na segunda. Os pet shop, né? Mas na Europa fecha segunda-feira. Pois é. Aqui eu acho que essa possibilidade ela é bastante remota. Sei lá, o Brasil... Porque vai causar um desemprego muito grande, inclusive. Eu já tenho observado que o horário tem sido diminuído, né? Muita gente fechando sábado ao meio-dia, muita gente fechando mais cedo. É porque as vendas caíram muito. Você fica com uma loja aberta, com o empregado, pagando hora extra, e você não está tendo retorno, Pedro, o cara olha ali, vê a loja fechada, a loja aberta, mas entra um cliente de vez em quando ele fecha. Bom. Tem fechado por causa da queda das vendas, que tem sido absurda. Quanto mais a inflação aumenta, e nós estamos vendo a vida que nós estamos vivendo hoje, está impactando de forma muito negativa no comércio. Quem tem um pequeno comércio em Guarulhos, como é que faz para ser associado? O pequeno comércio em Guarulhos, ele mantém contato conosco pelo nosso site, que é o simcomércioguarulhos.com.br. Tem toda a estrutura lá à disposição do próprio comerciante. E o nosso endereço está na rua Caraguatatuba, número 32. Aliás, precisa conhecer uma estrutura de comunicação extraordinária. Eu vou desafiar aqui, não há sindicato patronal no Brasil que tem estrutura de comunicação que nós criamos, o Simcomércio, para ajudar você a vender mais. São 4 estúdios de geração de conteúdo. Precisa conhecer, divulgar o seu comércio, divulgar o seu produto. E pagando a contribuição, você não paga mais nada. Obrigado, doutor Reginaldo Sena. Parabéns aí pelo seu trabalho. Então. Forte abraço, Pedro. Gratidão. Até a próxima. Obrigado. 18h32, produção.